Muito bem, nós estamos recebendo hoje a atual vice-prefeita, a doutora Flávia Mendes Gomes, e também o ex-prefeito, o senhor Pedro Burdim Neto. Seu Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutora Flávia, tudo bem? Boa noite, Serginho, tudo bem? Bom, inicialmente eu queria perguntar para a doutora Flávia como é que foi esse processo de conversações até resultar nessa chapa que temos você como pré-candidata a prefeita de Orlândia e o seu Pedro como o vice-prefeito. Olha, Serginho, foram várias reuniões que aconteceram, né, com alguns partidos e, através dessas conversas, nós percebemos que nós tínhamos um único objetivo, que é o objetivo do bem para Orlândia, né? Então, a partir do momento que o objetivo é comum, que o grupo tem uma afinidade em termos de caráter, de postura, de objetivos e de propostas, aí a gente foi possível sentar, né, na mesa para conversarmos. E a partir daí nós percebemos que seria muito importante que nós uníssemos forças. Eu acho que o momento não seria para dividir forças, né? Seria para unir forças para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é em prol da nossa cidade, que é para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a partir dessa proposta é que foi tomada a decisão, em consenso, né, seu Pedro, com todos os representantes dos partidos que estão com a gente. E eu me sinto assim, para mim especialmente, nessa decisão do consenso do grupo, foi um grande orgulho, Serginho, porque a gente sabe do peso político que tem o seu Pedro, né? Não só a questão política, com toda a experiência, com toda a história de vida que ele tem na política de Orlândia, estando à frente da prefeitura, todo o conhecimento que ele tem da prefeitura. Além de tudo isso, né, a gente conta, a população de Orlândia vai contar com a honestidade do seu Pedro, com a transparência, com a lisura, com a integridade. Eu poderia ficar aqui falando, né, seu Pedro, a noite inteira das qualidades dele. Então, eu tenho que dizer que, assim, foi um consenso que me deu, assim, uma satisfação muito grande, embora nós estivéssemos com outras pessoas também, com possibilidade de saírem candidatos a vice, mas, por conta de tudo isso, por consenso, a gente decidiu por essa chapa. E, para mim, pessoalmente, é um orgulho, uma satisfação muito grande. Seu Pedro, diante disso que a doutora acabou de falar, mencionando a experiência política que o senhor já tem, já atuou como prefeito, um homem já experimentado na política. Por outro lado, nós temos a pré-candidata, a prefeita, a doutora Flávia, jovem, atual vice-prefeita, e esse lado positivo que é a imagem feminina na política. O senhor considera isso também importante em todo esse contexto? É lógico. O contexto que nós procuramos dentro dos partidos foi uma união para somar. E nós tivemos sorte que essa equação foi bem feita, quer dizer, ela se realizou somando, entendendo? Nós poderíamos ter também o PT junto com a gente, né, que seria também um reforço importante para nossas candidaturas, mas não houve consenso. O PT apresentou um programa do partido, não era do presidente do partido em Orlândia. Então, nós colocamos em votação, os presidentes dos partidos se manifestaram, estavam lá nas reuniões, e através do João Edilson, tá entendendo, que é presidente do PPL, ele achou que o nome do grupo que poderia somar e dar mais consistência eleitoral para o pleito deste ano, para a escolha do prefeito em Orlândia, seria eu. Né? Eu aceitei, porque eu não fui lá para impor, quando na segunda reunião eu já havia me manifestado, né, que eu abriria mão da minha candidatura, da minha pré-candidatura a prefeito de Orlândia, como também o João Edilson, que tinha vontade de ser candidato a prefeito, abriu mão, tá entendendo? E chegamos ao consenso. Quer dizer, já era um desejo meu, entendendo, de somar.
eu acho que quando você não tem condições de carregar um peso sozinho, você não pode ter mania de grandeza e fracassar no meio do caminho porque alegar que estava muito pesado. Então, você tem que ver no início do caminho que esse peso, para disputar uma eleição sozinho em Orlândia, entendendo? A gente não pode ser muito egoísta, então eu achei melhor deixar de lado tudo aquilo que a gente sonhava em voltar a pegar a prefeitura de novo. E pensando bem, eu como vice-prefeito, eu vou voltar para a prefeitura se nós ganharmos, porque nós vamos tocar um piano de 4 mãos, não é? Não só de 4 mãos, porque os partidos também coligados... Com certeza. Formarão um grupo para nos ajudar também na administração. Nós não vamos administrar só se a Flávia ganhar e for eleita, eu e a Flávia. Todos os partidos que compõem esse consenso nessa frente, PDT, PSB, PPL, PMN, entendendo? Estarão presentes, dizendo, para que a gente faça uma administração em conjunto, entendendo? Para que toda a sociedade seja enganjada, entendendo? E não seja só um capitão, né, ou um cacique que fique dominando a política em Orlândia. Doutora, imagino que a partir de agora, então, começa a ser as estratégias, né, de campanha, né, os planos. E na eleição anterior houve aquele registro do plano de governo, né, o qual, inclusive, grande parte dos projetos não foram executados. Sim. A senhora pensa em algum trabalho nesse sentido durante a campanha ou a senhora acha que isso não foi uma boa ideia? Olha, eu acho que o problema aí, Serginho, não é o fato de registrar ou não o plano, é o compromisso que você assume diante da população em cumprir com aquilo que você programou, que você bateu. Afinal, você faz toda uma campanha no sentido de bater na casa das pessoas e colocar as suas propostas. Então, eu acho que esse compromisso, como o seu Pedro falou, a gente não precisa ter registro, não precisa ter assinatura. Quando você tem respeito pela população, quando você tem esse compromisso, você leva a sério o compromisso, independente dele estar registrado ou não, e hoje eu tenho plena conhecimento disso, né? O fato é o mais importante nesse caso é você ter respeito com a população, é você, por conta própria, em função do seu vínculo com a população, você cumprir com aquilo que você prometeu. E isso eu não tenho a menor sombra de dúvida de que nós faremos isso, né, seu Pedro? Independente do registro ou não, nós cumpriremos. Eu acho que existe já uma afinidade muito grande em termos de caráter. Por isso que eu te falei que é uma das satisfações minha, além da experiência política do seu Pedro, que vem só enriquecer, e eu acho que vai ser um grande benefício, tem a questão do caráter. Então, eu acredito que é isso, é esse compromisso que a gente está de antemão assumindo com a população de Orlândia. Certo. Seu Pedro, na história de Orlândia, não é a primeira vez que ocorreu o rompimento entre o prefeito e o vice, né? Nós temos o caso do próprio Rodolfo, o prefeito atual, que rompeu-se com a vice e acabou governando sozinho. E também o senhor próprio, né? No passado houve um desentendimento ali. Essa atual chapa que acaba de ser formada, o senhor está confiante nela ou é só na prática que se pode ver depois da eleição? Como é que o senhor entende isso? Não, absolutamente. Se eu não tivesse confiança na personalidade da Flávia, eu não estaria com ela como vice. Não, isso aí tem que se ver antes. Em política, você não é coisa que você faz depois, tem que fazer antes, tem que pensar antes, ter um plano muito bem feito, entendendo? Não acredito em rompimento nenhum. E quando eu me elegi prefeito, que eu tinha como vice José Oswaldo Galvão de França, o Maninho, ele simplesmente foi até o meu gabinete e falou que não queria participar do meu governo porque não estava de acordo com algumas coisas que eu estava preparando para fazer. Não sei o que era, queria
fazer diversas coisas, e eu falei, não, isso eu não faço, tá entendendo? Eu me propus vir para aqui para realizar obras, tá entendendo? E não para fazer outras coisas que não está dentro de mim. E foi embora, tá entendendo? Foi uma perda muito grande para Orlândia, porque ele era um homem de influência em São Paulo, poderia ter ajudado muito Orlândia, tá entendendo? E, infelizmente, foi votado, né? E não me ajudou, tá entendendo? Pelo contrário, né? Eu que tinha a coligação que havia feito 9 vereadores, sofreu uma pressão tão grande que esses 9 vereadores ficaram reduzidos em 3. E eu tive que, durante 6 anos, governar Orlândia por decreto. Está entendendo? Seu Pedro, eu tenho acompanhado já algumas eleições, algumas campanhas, e a gente percebe que a força da sua campanha sempre foi nas casas, né? Andando, né? Ou gastando a sola de sapato. O senhor tem essa mesma estratégia ainda, crê nessa mesma forma de trabalhar? Eu acho que é importante as visitas, né? Mas Orlândia cresceu muito, não é? E hoje, com a facilidade de comunicação, com os meios de comunicação, nós vamos procurar também, primeiro, implantar, né, a campanha, quer dizer, focar a campanha para depois, então, verificar através de pesquisa se isso deu certo, entendeu? Porque nós não vamos prometer à população que nós vamos visitar 9.000 e tantas residências em 90 dias, não é? É humanamente impossível. Nós vamos verificar possibilidade de comícios, tá entendendo? De reuniões, tá entendendo? De agrupamentos de classes, tá entendendo? Para a gente levar até eles aquilo que nós vamos propor para a cidade, né? Que é um programa muito fácil, né? Sim. Eu acho que o nosso programa não tem nada de fantasia, tá entendendo? É cultura, através da educação, não é? Trabalho, trazendo mais empregos para Orlândia, tá entendendo? Saúde, né? Não é? Eu acho que são essas Seu 3. Pedro, a respeito do Departamento de Água, nós sabemos que o senhor, se eu não me engano, foi um dos últimos prefeitos que investiu no setor de água, não sei se estou enganado. O senhor tem algum plano para esse problema que é um dos maiores aqui na cidade? O plano é o seguinte, o plano é fazer um trabalho, porque eles não fizeram o trabalho que nós vamos propor agora na campanha. Não é? Eles ficaram 12 anos, não perfuraram nenhum poço artesiano, a cidade cresceu e hoje a deficiência do líquido, não tanto do líquido, é da distribuição do líquido, porque o atual prefeito, há tempos atrás, tentou a venda do nosso departamento de água. A Câmara não deixou, dizendo que não havia possibilidade, e depois desse barulho todo, a água está aí, porque durante os 6 anos que eu fiquei na prefeitura, nós fizemos um trabalho para Orlândia tivesse água para 15 anos. Né? Já faz mais de 20 que eu saí da prefeitura, eu saí em 1989. Né? Dessa coisa para cá, a única coisa que eu me lembro é que alguns prefeitos pintaram as caixas, né, de cal, de pintura, para não ficar tão suja. É o único que fizeram. Não fizeram redes, não perfuraram poços artesianos, não viram a qualidade da água, tá entendendo? E hoje está faltando, né? Está faltando porque na minha própria casa, que eu moro, na Rua 5, centro de Orlândia, diversas semanas eu não tenho água, entendeu? Eu me abasteço da caixa e reserva, né? Então, eu acho que isso daí, uma cidade que sempre, que no meu governo, sobrou água, sobrou tanta água que ficaram quase 20 anos e não fizeram nada. Ficaram recebendo favor de uma administração de 1983. Não é? Então, isso que eu acho que não tem. Todo homem público tem que ter previsão. Mora gente em Orlândia, que precisa lavar a mão, precisa tomar banho, precisa fazer comida, está entendendo? E paga imposto. Não é? Então, acho que isso daí que é não aplicar o dinheiro direito em obras prioritárias. Tá entendendo? Saúde está um fracasso, por quê? Preferem um show, um rodeio, do que comprar remédio e botar nas farmácias.
É a questão da gestão, né, seu Pedro, que a gente sempre fala. Eu acho que hoje não dá para ser simplesmente um administrador público. Você tem que ser um gestor público, né, Serginho? Você tem que fazer, como o seu Pedro bem colocou, a previsão para quantos anos, né? Então, não dá para pensar em Orlândia hoje, em Orlândia para daqui 4 anos. A gente tem que pensar a longo prazo. Orlândia para daqui 50, 20, 50 anos. Então, você tem que ter essa visão de futuro. Tá? E a gente percebe, né, seu Pedro, que as administrações anteriores, elas focavam no momento. O que era interessante no momento. E aí envolve realmente uma questão, além de gestão, né, de capacidade administrativa, uma questão realmente política, como o seu Pedro bem colocou agora. Quais são as prioridades? Então, acho que a administração, ela deve... E ela está ali, e o único objetivo é trabalhar para as pessoas. Então, quais são as prioridades das pessoas, da população da cidade, né? E não seus próprios interesses. Eu acho que isso é importantíssimo a gente valorizar.